Fala pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do Transacional ao Big Data. Nas aulas anteriores nós vimos ali como fazer um ETL no modo raiz, no modo padrão, que é aquele modo antigo onde inicialmente faziam-se o ETL, de uma maneira mais rústica. E agora a gente vai ver como que as ferramentas de BI, as ferramentas aí de ETL que auxiliaram aí na construção dos ambientes dimensionais, que auxiliaram aí o time de BI, como que elas ganharam importância no mercado, por que elas foram aí sendo usadas e como elas conseguiram conquistar aí o mercado do ponto de vista de análises, perfeito? A gente vai trabalhar aí com a Apache Hadoop. O Apache Hadoop ele é uma solução open source da Fundação Apache, ele seria o derivado aí do Pentaho, que é uma ferramenta aí de ETL, tá? Não é a melhor ferramenta para se fazer ETL, existem diversas outras ferramentas, umas mais eficientes que as outras, mas para a nossa história aqui, ele vai fazer sentido até para a gente entender ali um pouco de como essas ferramentas elas auxiliaram no dia a dia, como é que elas auxiliaram aí na construção de ambientes dimensionais. Lembrando que nesse curso, pela gente estar contando aí uma história, a gente não vai entrar nos detalhes de como a ferramenta funciona, de como fazer ETL, etc, etc. A gente vai simplesmente mostrar o processo rodando e para que vocês possam entender aí os benefícios dele, beleza? Lembrando que no nosso curso do Caos à Automação é onde a gente vai ver como o Airflow e o DBT transformam dados com eficiência. Então é nesse curso do Caos à Automação que a gente vai trabalhar de maneira mais profunda com ferramentas de ETL mais sofisticadas, que no caso seria ali o Airflow como orquestrador e no caso ali o DBT como uma ferramenta de transformação. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é trabalhar aqui via browser. A gente vai acessar aqui localhost na porta 8080 ou no 127.0.0.1, também na porta 80 com usuário cluster, password cluster. Pode ser que peça o usuário, pode ser que não peça, vai depender aí de coisas aí que vocês usem, tá? No meu caso aqui, como eu já tinha acessado antes, ele não me pediu mais o usuário e a senha, então eu já consigo entrar sem a necessidade de entrar com o usuário e a senha. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cadastrar as conexões, tá? Lembrando que para eu estar trabalhando com origem e destino, eu preciso cadastrar, quem seria essa origem, quem seria esse destino. Então eu vou clicar em mais aqui, vou vir aqui em Relational Database in Connection, vou dar 2 cliques e aqui eu vou colocar o nome que eu quero, Postgres Liga Sudoers, que vai apontar para o meu ambiente transacional. Então vou selecionar aqui qual é a conexão, é o Postgres, vou selecionar aqui o username, que no caso aqui vai ser o usuário Sudoers, a senha vai ser password, o hostname vai ser vai ser Postgres Liga Sudoers, que eu estou apontando aí para o meu ambiente transacional, e o database vai ser Liga Sudoers, que é o meu database transacional. Então vou testar aqui, a conexão deu um erro, o que ele está falando aqui, está falando que a senha está errada, a autenticação falhou para o usuário Sudoers, provavelmente eu digitei a senha errada, password, vamos tentar novamente, maravilha, agora foi. Então vou clicar aqui em OK, tá? E vou clicar aqui no salvar. Beleza, salvei, maravilha. Agora eu vou criar um novo, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui de novo, selecionar aqui, clico aqui 2 vezes, ele vai abrir um novo. E agora eu vou chamar de Postgres Liga Sudoers DW. Tem que ser esse nome, tá, gente? Porque os nossos ETLs estão apontando para essas conexões, tá? Por isso que tem que ser esse nome aqui, beleza? Mas vocês poderiam colocar o nome que vocês quisessem, caso vocês estivessem construindo um ETL novo, tá? Então qual que vai ser aqui o usuário? Sudoers, a senha é password. Agora ele vai entrar aqui no Postgres Liga Sudoers DW, que é onde está o meu servidor dimensional, e o database é Liga Sudoers DW. Maravilha? Vamos testar aqui a conexão. Beleza, também funcionou. Vamos clicar aqui em salvar. Perfeito, as 2 conexões estão aqui. Então agora eu posso fechar essas abas aqui, eu não preciso mais. Posso aqui agora abrir e eu vou entrar aqui dentro do Files, tá? /Files. Se por acaso vocês estiverem em outro diretório, que talvez ele aponte para um diretório padrão, basta vocês apertarem para cima aqui, aí vai chegar aqui nesse cara aqui, vocês vão aqui embaixo aqui, e vão localizar Files. Maravilha? Basta vir aqui, vai apertando para cima aqui várias vezes até ele chegar no barra. Chegando no barra,
vocês entram aqui em Files, Files vai ter aqui um diretório chamado Files, beleza? Aí a gente vai ter todos esses ETLs aqui, né? Esses HPL aqui, né? Que é o Ruby Pipeline, maravilha? Então aqui a gente vai começar com Move Pessoas, né? Vou dar 2 cliques, aí ele vai me mostrar esse ETL aqui. Então se a gente clicar aqui, por exemplo, em Pessoas, a gente vai ver que ele está se conectando, né, ao Postgres Liga Sudders, né, que é o nosso transacional. Aqui é uma query que eu executei um select, tá? Se eu quiser dar um preview aqui, tá? Eu posso pedir para ele trazer para mim aqui os primeiros 100 registros. Maravilha, fecho, dou OK aqui. Aqui é onde ele vai enviar, né? Ou seja, ele está enviando para a nossa tabela de staging e depois aqui ele vai executar aquela movimentação de inserir, né, dentro da dimensão pessoas baseado num select que a gente construiu. Maravilha? Perfeito. Então isso aqui a gente já fez anteriormente, só que a gente fez isso manualmente, beleza? A gente já feito isso manualmente e agora a gente está colocando isso dentro de uma visão de ferramenta, tá? Dou OK aqui e agora eu posso dar o play. Então eu dando o play aqui, ele vai rodar, vai aparecer uma mensagem aqui perguntando se eu quero adicionar algum parâmetro, etc. No caso eu não quero. Então eu vou dar um launch aqui e ele vai executar. Tá? Então nesse momento ele vai movimentar os dados, né, de um lado para o outro aí, fazendo todo aquele processo que a gente conheceu. Beleza? Então aqui ele terminou. Opa, cliquei em alguma coisa errada aqui. Então aqui ele terminou. Então aqui ele terminou o processo, tá? Ó, ele recebeu aqui o input de 80, ele leu 80 e na hora de escrever ele escreveu um só, tá? Ou seja, provavelmente ele tinha inserido um registro aí que estava pendente. A gente pode abrir também o pessoas incremental, né? Porque pensa o seguinte, se eu estiver trabalhando, né, com updated at, created at, não tem por que eu toda hora inserir todos os dados ao mesmo tempo. Imagina, toda hora eu ter que inserir todas as pessoas de novo, dependendo do tamanho do meu ambiente, isso aí não é performático, tá? Então eu posso ter o move incremental pessoas, que na prática é da mesma forma, a diferença é que ele recebe um parâmetro de data, e nesse parâmetro de data eu consigo aí extrair, né, somente os registros novos que chegaram. Beleza? Maravilha. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso com os outros, né? Deixa eu fechar essas janelas aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com produtos, pra gente ver, tá? O produto segue o mesmo padrão, né, do outro, né? Ele vai receber aqui uma query, vai receber aqui uma escrita na produtos e vai executar o que seria a execução de insert. Vou mandar rodar aqui, só pra gente ver. Launch. Esperar um pouquinho. Enquanto tá rodando. Ele também tem o incremental, né? Porque aí eu posso pegar aí o que seria os produtos novos, né? Dentro de um período de data, né? Para evitar ficar toda hora trazendo aí os mesmos produtos, né? Se a gente estiver falando aí de ambientes pequenos, né? Que possuem poucos registros, isso aí não seria um problema. Mas para ambientes um pouco maiores, né? Talvez isso impacte em alguma coisa, tá bom? Então é só tomar esse cuidado aí. Maravilha. Ele aqui é a mesma coisa, né? Ele pegou 160, leu 160, escreveu aqui 1. Tá? Esse 1 aqui não necessariamente significa que ele tenha escrito a 160, até porque como eu já tinha feito esse processo via terminal, então esse writing dele aí provavelmente é um input que ele tentou e deu 0, ou seja, ele não escreveu nada. Beleza? Bom, vamos para o próximo aqui, que é o pedidos. Vamos abrir o pedidos, mesma coisa, né? Eu tenho aqui a tabela pedidos, baseado naquele select que a gente viu, né? Quando a gente fez ele manualmente, tá? Escreve na staging e roda a fato, né? Que é aquele insert lá que a gente viu também anteriormente. Aí eu dar play aqui, ele vai fazer a mesma coisa, né? Vou dar um alt aqui, ele vai executar, né? Vai fazer as inserções, etc, etc, etc. Maravilha. Então o que a gente viu aqui é a execução do nosso ETL, né? Ou seja, eu construí o nosso ETL, ele é visualmente mais agradável, né? Eu consigo fazer aí coisas, consigo fazer mais coisas, né? Que eu consigo ter uma capacidade de manipular com mais facilidade os dados, né? Antes eu estava meio que limitado ao terminal, né? Limitado ali ao próprio Linux. Agora eu tenho uma ferramenta própria para isso, né? Uma ferramenta própria de ETL para executar esse procedimento. Maravilha! Só que alguém pode falar assim, bacana, ô Vinícius, mas eu gostaria de executar isso via linha de comando, tá? Então, se a gente quiser fazer linha de comando, a gente pode fazer. Lembrando que o Apache Ruby,
ele pode ser conectado no Spark, ele pode ser conectado em outras ferramentas de processamento, tá? Até porque ele roda no ambiente Big Data também, apesar de não ser a melhor ferramenta para isso. Existem ferramentas mais sofisticadas para isso. Mas se eu quisesse executar esse cara via terminal, né, eu poderia me conectar aqui aonde está o meu Apache Ruby, né? Posso vir aqui me conectar nele e executar, por exemplo, eu quero executar o Move Pessoas, né? Vou vir aqui, vou executar esse cara aqui. Vou rodar ele aqui, ele vai rodar o processo, tá? Da mesma forma que ele rodou via interface gráfica, só que aqui ele vai rodar via terminal, né? Que aí você consegue, por exemplo, colocar esse processo num cron da vida, né? Você pode rodar ele num cron e fazer com que ele rode agendado, então ele pode rodar todos os dias, né? Um exemplo muito comum que se usa é utilizar ele com os parâmetros, né? Que é esse exemplo aqui, ó, tá? A gente pode rodar ele rodando com parâmetros, né? Aí com parâmetros eu consigo, por exemplo, passar uma data. Então todo dia eu posso rodar ele modificando aquela data, então ele vai estar sempre trazendo, né, o que seria aí os dados mais recentes, tá? Aí eu agendo ele num cron e o cron fica encarregado de executar isso de maneira automatizada. Lembrando que o cron também não é a melhor ferramenta para fazer isso, né? Então nesse caso a gente poderia ter uma ferramenta de orquestração, que aí poderia ser, por exemplo, né, para quem está acostumado com Windows aí, né, o Integration Service, ou para quem está acostumado aí com ferramentas mais sofisticadas, o Airflow, tá? Então o Airflow seria o equivalente a um cron mais moderno, né, que me dá aí uma capacidade de execução mais sofisticada. Beleza, pessoal? Então a ideia era vocês enxergarem aqui, né, que é possível rodar uma ferramenta de ETL, tanto interface gráfica como via terminal, beleza? Aí depois, se vocês quiserem testar, né, se o resultado funcionou, vocês bastam executar aqui os comandos, né, de validação das tabelas. Lembrando que por eu estar utilizando ele localmente, né, fazendo o run config local aqui, por algum motivo na imagem do Docker eu preciso rodar 2 vezes para que ele insira os registros dentro do meu ambiente. Maravilha? Então se vocês forem rodar aí e não executarem o processo via terminal, já forem direto aí via ETL, vocês vão precisar rodar 2 vezes cada linha dessa aqui, tá? Então você vai rodar essa linha 2 vezes, essa linha aqui 2 vezes, assim sucessivamente, para que o sistema possa realmente inserir isso dentro do banco de dados. Beleza? Parece que é um bugzinho aí da imagem com a Apache Ruby. Beleza, pessoal? Aí a gente valida e finaliza. Maravilha? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima.